Boa tarde a todos, boa tarde a toda a torcida do Campinense. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, tá certo? Órgãos de imprensa, blogs, TVs, rádios. Estamos aqui de forma oficial agora, né, com o presidente, cedendo essa coletiva de imprensa, tá? E apresentar, mostrar a vocês aí todo o projeto, todo o planejamento que a gente vai ter daqui para frente, tá certo? Estamos aqui de forma oficial apresentando o professor Francisco Diá, tá? Estamos do lado aqui o nosso assessor jurídico Samuel, onde se porventura houver alguma intervenção na parte jurídica, ele está aqui para responder. Então fique à vontade, tá certo? Fique à disposição, a gente está à disposição aqui para responder algumas perguntas, algumas indagações. Quando a gente se dispôs a colocar o nome, né, para presidente, eu acho que o cara tem que estar preparado a pegar um ônus e o bônus, tá certo? Nós sabemos da grande responsabilidade, das dificuldades que a gente já está enfrentando, tá certo? Inclusive, eu já me antecipei, já tinha me antecipado, já estava fazendo os investimentos aqui que a gente tem que fazer na instituição, recuperando campo, recuperando patrimônio, tá certo? Então, já estamos sim executando o planejamento que a gente queria fazer, né? Na minha ideia, a princípio, era começar pela parte do futebol, mas por questões, esse imbróglio político ou jurídico que aconteceu dentro do clube nessas eleições, me impossibilitou de forma efetiva estar fazendo pré-contrato, estar fazendo contratações, tá certo? Então, a partir do momento que a gente assumiu de fato e de direito, tá certo? No caso hoje, né? Aí sim, aí a gente vai votar 100% das nossas atenções no futebol, entendeu? Mas a questão administrativa, eu hoje já tive algumas reuniões, tá certo? Com alguns funcionários já aceitou algumas situações. A questão do patrimônio a gente já vem fazendo a compra de material, já tem pessoal inclusive trabalhando, tá certo? Então eu estou muito tranquilo em relação a isso, né? Eu só estou preocupado um pouquinho com esse tempo que nós perdemos, onde nós perdemos algumas oportunidades de mercado, né? Mas a gente vai suprir, porque hoje nós estamos com um professor, nós estamos com um profissional aqui de gabarito, tá certo? Um dos melhores aqui da região Nordeste, um dos melhores do Brasil, tá certo? E a gente vai suprir esse tempo com o potencial que ele tem. Primeiro porque o professor Diá, ele conhece a instituição, é um cara vitorioso, é um excelente profissional, um cara que passou 3 vezes no clube, foi 2 vezes campeão e a outra vice, né? Foi vice-campeão do Nordeste, é um cara que conhece o clube, conhece o Campeonato Paraibano, ele sabe o que é sair daqui e jogar em Cajazeiras, ele sabe o que é sair daqui e jogar contra o Botafogo em João Pessoa, batendo neles lá, ele sabe o que é ganhar do 13 aqui. Então é um cara e acima de tudo, é um cara que tem um respeito, tá certo? Pela instituição e pela torcida, né? 90% da torcida do Campinense gosta da pessoa dele. Então, falando eu não posso jamais falar tecnicamente dele, porque é um cara indiscutível, né? Para formação de elenco, né? O conhecimento que ele tem no futebol, principalmente começando um projeto virgem, eu não vejo ninguém melhor do que ele. Então, ele está hoje aqui porque realmente ele é um cara diferenciado. Cara, é o seguinte, eu acho que nós vivemos numa democracia, tá certo? A gente tem que respeitar a opinião de quem é contra, né? Enfim, eu acho que é o seguinte, eu acho que para o clube, para a instituição, tá certo? Eu acho que eu fui muito importante para ela, para o clube e para a instituição. E essas pessoas que estão contra, essas pessoas que falam mal, eu só tenho a pedir o seguinte, um crédito de confiança, tá certo? Pedir que elas tenham paciência, porque a gente vai reverter isso aí com muito trabalho, com conquistas, com vitória, entendeu? E isso aí, cara, isso não me preocupa de forma alguma. Eu nunca entrei em projeto na minha vida para mim me sair mal, nunca. E no Campinense não vai ser a primeira, não. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Eu acho que, pelo contrário, às vezes as críticas que a gente recebe é até interessante, boa, né? Que faz com que você engrandeça, né? Se for crítica construtiva, logicamente que vai ser interessante pra gente, entendeu? Eu sou um cara que estou muito aberto para isso aí.
Lula, é o seguinte, cara, eu acho que quando você inicia um trabalho sério, quando você traz pessoas sérias, capacitadas, certo? E quando você tem um apoio da boa parte da torcida, do comércio, do varejo, de nossos pares de diretoria, as coisas tendem a fluir. Você falou aí do campeonato que vai ser difícil, vai ser realmente. Só vai ter o calendário do campeonato, infelizmente. A gente vai ter que participar. Entendeu? Agora não vai faltar empenho, não vai faltar profissionalismo, não vai faltar amor àquilo que a gente vai fazer. E eu tenho certeza que com a gestão que a gente vai dar, o toque de qualidade que a gente vai dar, a condição de trabalho que a gente vai dar ao professor, eu tenho certeza que a gente vai entrar muito competitivo. Entendeu? Porque a proposta nossa é essa. A proposta nossa é entrar muito forte em 2024, que me faça garantir o calendário para 2025. O campeonato acaba em abril, final de abril. Após isso, nós iremos reestruturar o nosso departamento de futebol. Vamos criar uma base já para 2025 e com detalhe, com um professor aqui. Certo? O professor está sendo contratado, não é para só o estadual, não. A não ser que ele receba alguma proposta interessante, mas ele vai reestruturar o nosso departamento de futebol. Que depois que nós estivermos parados, sem a competição, a gente vai voltar focado totalmente na base. Certo? Então a base do Campinense ela vai ser startada de verdade. Né? Então, não tem um mal que traga o bem. Talvez se a gente tivesse tido um período desse no passado recente, de fazer uma estruturação numa base, talvez a gente não estivesse no lugar que a gente está hoje, sem competição do segundo semestre. João, a gente está fazendo de tudo, tá certo? Que a gente venha começar aqui, mas a gente sabe que infelizmente o estado que a gente pegou o patrimônio aqui, o gramado, vai ficar quase que impossível, né? E eu já estou sim em busca, a gente já encontrou inclusive uma situação que a gente está prestes a fechar, para que a gente inicie em outro local, dentro de Campina Grande, certo? Para que não haja uma logística e não venha prejudicar ninguém aqui, nem a comissão, nem os jogadores. Mas esse início de temporada eu acredito que a gente venha estar passando no máximo aí 1 ou 2 semanas fora do Renatão. Que eu acredito que com essa reforma aqui do gramado a gente vai estar aí já apto a participar nessa segunda semana mais ou menos. Ó, cara, é o seguinte, a mola mestre que rege o Campinense Clube é o futebol, tá certo? Então, assim, a princípio a gente vai dar um foco no futebol. Né? Até porque também o ano que vem o calendário é muito curto, é tiro curto, e não tem como a gente dividir as atenções com outro segmento, outro esporte. Mas, assim, existe sim uma grande possibilidade da gente transformar o Renatão numa arena multiuso, que a gente venha estar promovendo festas, shows, tá certo? Estamos em busca de uma parceria para explorar aquela parte ali da Boate Cartola, tá certo? Para que a gente venha também estar ganhando receitas. Enfim, existem alguns projetos, existem algumas situações, como também o campo que fica aqui atrás da quadra, a gente transformar aquele campo num society para estar impulsionando as escolinhas, tá certo? Para a gente fazer locação, quer dizer, capitalizar a equipe. Então, a nossa missão, o ano que vem, além de focar muito no futebol, é a gente tentar capitalizar a instituição. Porque eu capitalizando a instituição, em 2025 tende a ser até mais tranquilo, né? Início de temporada. Então a minha intenção, na verdade, para 2024 será em cima disso aí. Lula, a gente começou hoje o processo de transição, né? Então a gente ainda está se inteirando daquilo que a gente está pegando. A situação a gente já mais ou menos sabia, né? Muito difícil, muito difícil. Mas que, como a gente já tinha um trabalho mediante ao trabalho que era feito pela assessoria jurídica com o Rembrandt, a gente já tem um acordo, já tem um viés ali para se sanar as questões trabalhistas, tá certo? Que já foi consideravelmente baixada, né? Um clube que devia mais de 15 milhões, hoje está devendo 8, né, ações trabalhistas, ou seja, com alguns acordos a gente pode diminuir bem mais essa questão. A questão fiscal, hoje nós contratamos aqui um escritório, tá certo? De contabilidade extremamente profissional, onde a meta dele é a gente adquirir todas as certidões, tá certo? Então,
vai ser mais um jogador, professor, que a gente está contratando esse ano. Além do jurídico, a questão contábil e fiscal, onde a gente vai sanar toda aquela questão de impostos, né? Enfim, isso tudo no intuito de tirarmos as certidões que a gente precisa. Ou seja, o departamento, a empresa ela vai ser cobrada diariamente quanto a essa questão das certidões. E o grande objetivo é sanar a instituição. Meu grande objetivo é sanar o Campinense Clube. Rapaz, o William Simões é um grande baluarte rubro-negro, né? É um cara que me apoiou desde o início, é um cara que a gente tem maior estima, eu respeito bastante. E é um cara assim que eu tinha o maior prazer de estar comigo aqui. Certo? Nós temos o maior prazer. Né? Inclusive, foi através de William que a gente conseguiu trazer também Diá, que influenciou muito na vida de Diá. Tá certo? Então é um cara que, se ele quisesse estar do meu lado, na hora, inclusive eu ofereci já diversas vezes estar comigo. E é um cara que está sempre com portas abertas aqui para estar nos ajudando. Todo esse processo eleitoral do Campinense foi muito doloroso para mim, pessoalmente, para meus amigos, tá certo? A gente procurou trazer tudo do bom e do melhor para o clube, projetos, pessoas decentes, tá certo? Eu tenho um vice-presidente que é empresário, agropecuarista. Eu tenho um diretor de futebol que é empresário, é construtor. Eu tenho um diretor de patrimônio que é empresário. Eu tenho um diretor financeiro que é empresário. Ou seja, a gente procurou trazer tudo do bom e do melhor. São pessoas amigas minhas, pessoas que gostam da minha confiança. Então, assim, nós não imaginaríamos nunca que fôssemos encontrar um cenário, uma atmosfera da que a gente encontrou, tá certo? Então, doeu muito em mim, tá certo? Eu tomei o problema como um problema pessoal e eu tinha que resolver, tá certo? Por quê? Porque a gente ama demais a instituição, tá certo? E eu tenho uma lição de vida que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte, eu levo muito isso para o meu lado pessoal. Nunca subestimem ninguém, certo? Nunca subestime ninguém. O ser humano ele não pode jamais ser subestimado. Pessoas que querem ser mais inteligentes do que outras, tá certo? Acham que são autossuficientes e nós. Então, assim, brincaram errado, brincaram com a instituição errada, brincaram com as pessoas erradas, achavam que iam fazer e desfazer conforme eles achavam que faziam. Não é assim, certo? O que aconteceu com o Campinense esse ano, que a gente torce que nunca mais aconteça, porque a instituição é uma instituição centenária, é uma instituição que tem história, tem títulos, tem reconhecimento, tanto no âmbito local como nacional, enfim. Não merecia jamais passar pelo que passou. Hoje o professor está falando aqui das sérias e sérias dificuldades que está tendo para contratar, tá certo? Mas sabe por quê? Porque aconteceu todo esse imbróglio dentro do clube, certo? Pessoas irresponsáveis, pessoas que nunca tiveram o foco pensar na instituição e sim só em projetos pessoais. Então nós nos deparamos com uma situação extremamente difícil, tá certo? Para todos os sentidos. O professor Diá está tendo séria dificuldade para contratar, tá certo? Mas a gente vai fazer um time bom, competitivo, tá certo? E era esse recado que eu queria deixar para vocês. Nunca subestimem as pessoas pela qual está do outro lado. Nunca. Primeiramente a gente deveria esclarecer, até para o que Diá comentou, né, os danos que foram causados ao Campinense Clube. O presidente também já falou que os danos foram causados. E dessa forma a gente não queria adentrar a esfera judicial. A gente inicialmente interpôs recursos administrativos. Primeiramente fizemos uma impugnação e posteriormente um recurso na instância ainda do Conselho Deliberativo. Então, dessa forma, por ter o direito e ter sido negado na esfera administrativa, tivemos que judicializar a demanda que foi concedida aos sócios para votarem. Vieram do Tribunal de Justiça da Paraíba, vieram do segundo grau, que pode discutir fatos. Não podemos mais discutir fatos no STJ ou no STF. Então, foi a instância máxima que nós podemos discutir fatos, que veio do Tribunal de Justiça. Como também, posterior, a gente ter logrado o êxito em conseguir eliminar para os sócios votarem, ainda não quiseram dar posse ao presidente. Tivemos que
interpor, certo? E adentrar também com medida liminar para ele tomar posse. Não foi cumprida. Teve que sair uma nova decisão, obrigando e ainda mais mencionando que havia possibilidade de haver o crime de desobediência não fosse cumprido. Isso assim o presidente foi empossado, certo? Então os danos sim foram gigantescos. É importante mencionar que não havia qualquer intenção de judicializar a demanda, até porque o jurídico do clube ele não deve aparecer, o que deve aparecer é o futebol. Então se apareceu é porque havia problemas. Então dessa forma a gente não queria adentrar o judiciário, a gente lutou na esfera administrativa. E não é uma opinião minha, até porque qualquer opinião minha vai ser parcial. Eu sou advogado de uma das partes. Quem mencionou foi o judiciário. Quem decidiu foi o judiciário, que deve ser o quê? Imparcial. Então, como nós somos advogados e nós somos parciais, a gente não pode levantar nenhuma situação porque vai ser presumida a parcialidade. Então, quem decidiu foi o judiciário. Estamos aqui para cumprir decisão judicial. Nós não temos qualquer litígio com qualquer das partes, apenas para lutar pelo direito que foi legítimo e claro e decidido no âmbito judiciário.